Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que acompanha a gente aqui no Manual do Brasil, mais um Papo Reto. E hoje eu tenho o prazer de conversar com o Ronaldo César Coelho, tem uma história de vida fabulosa, conhecido aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Teve passagem aí, né, Ronaldo, pelo mercado financeiro, pela política, e tem uma história de vida, uma experiência fabulosa. E eu estou louco para dividir isso aqui com vocês, um pouquinho da história eu já conheço. Ronaldo, obrigado por você estar aqui conversando com a gente. Já começo perguntando quem é o Ronaldo César Coelho, né? Irmão do Arnaldo César Coelho, talvez as pessoas conheçam mais o seu irmão, né? E como é que você começou na sua carreira até você chegar dono de um banco? Como é que foi esse começo aí? Obrigado mais uma vez. Sou o irmão. Oba, que bom. Bom, Pedro, vamos nesse papo reto, né, dividir um pouco dessa experiência. Há mais de 50 anos no mercado. E, de fato, uso muito o negócio de irmão do Arnaldo toda hora. Quebra muito galho para mim. Quando a pessoa reclama, eu disse, não. Outro dia eu estava em Belo Horizonte, alguém disse, mas ele não marcou um pênalti tal, no dia tal, de 1980 e poucos. Eu falei, não, concordo com você, não foi pênalti. Uma coisa assim. Mas, enfim, eu sou um vendedor, né? Eu saí do quartel, saí do Exército, né, com 20, 21 anos de idade, fui ser vendedor de consórcio de automóveis, que era uma novidade na época, fui ser vendedor na loja de automóveis. O Robertão foi meu primeiro patrão, era o dono da loja, estava nascendo o crédito direto ao consumidor. Então foi muito bom, porque coincidiu naquele ano, 67, que eu estava na loja, com a Volkswagen lançado uma alteração de 1 centímetro para um lado, 1 centímetro para o outro no vidro de trás. E na propaganda que eu li dizia, melhora seu coeficiente de segurança. Aí o coeficiente de visão. Eu falei, bem, eu sei o que é visão, eu sei o que é coeficiente, mais ou menos, agora junto eu não sei o que eles querem dizer. Mas eu usei muito isso para vender. Era um argumento assim que, quando a pessoa estava na dúvida de comprar 0 quilômetro ou usado, eu usava isso. Não, melhora muito o seu coeficiente de visão, logo melhora a sua segurança e tudo mais. O cliente não reage, ele fica meio assim, perplexo, e aí ele não reage, e nós vendemos muito, muito, muito Volkswagen novo, Fusca zero, que a gente ia buscar em São Paulo, a gente ia buscar fora do Rio de Janeiro, que a gente vendia 100 cruzeiros mais barato do que no revendedor. Então você vê que tipo de cliente a gente pegava. Você vendia quase ao preço de custo que você comprava, mas você ganhava nos acessórios, quando ele estava começando o rádio na época. Então, quando o freguês aceitava um motorrádio ou um Blaupunkt, aí era bem caro, aí dava para a gente comemorar. Mas um motorrádio, uma capa Procar, uma capa de couro, enfim, quando ele aceitava, no mínimo ele aceitava uma calha de chuva, porque não havia ar-condicionado, você tinha que ter uma calha para poder abrir o vidro no dia de chuva, né? Então você vendia uma calha de acrílico ou uma borracha que protegia o para-choque, para você, ao estacionar, não amassar o para-choque, né? Enfim, era nos acessórios que nós tínhamos a nossa margem, porque praticamente a gente vendia pelo preço que a gente conseguia comprar em revendedores no interior, Santos Dumont, Lorena, Guaratinguetá, ou na Boca, em São Paulo. Quer dizer, porque você vendeu um carro, e aí vendeu da cor, também era regra geral. O freguês quer sempre a cor que não tem na loja naquele dia. Você está com 3 cores nessa semana. A gente tinha sempre um estoque que a gente ia comprando e tal, girava um estoque. Mas sempre o freguês queria a cor que não tinha. Aí você ficava vendido e tinha que comprar, pegar a linha no telefone, não era fácil. Você ficava com 2 telefones, você tinha que ligar e sair comprando, ligar através da telefonista e sair comprando, buscar o carro que tinha que chegar até meio-dia do dia seguinte para você entregar às 6 da tarde. Então, esse negócio de vender a descoberto, recompra e tudo mais, que eu fui ver depois em grande escala
no nascimento do Open Market, eu já trabalhava com isso na loja de automóveis. Eu fui vendedor de consórcio, vendedor de carros, e depois fui para a Bolsa de Valores. Mas aplicando em Bolsa desde 69, mas ativo mesmo desde 1971. Estou fazendo 50 anos na estrada. Mas, Ronaldo, você de vendedor de carro até você ter a Multiplique, passaram aí quantos anos? E depois, como é que você viu no mercado financeiro essa chance de você conseguir crescer, né, como você cresceu, e não vendendo carro? Eu queria trabalhar, quer dizer, numa hora tal, eu não tinha essa ambição, mas numa determinada hora eu tive a ambição de trabalhar na cidade, porque eu trabalhava no Lido, em Copacabana, pertinho de casa, a camisa Lacoste, um jacarezinho, que depois eu descobri que não é jacaré, é crocodilo, mas... E claro que era uma genérica, não era um original, que na época tinha pudor. O jacarezinho ficava virado para dentro. Então, ela não era uma original Lacoste, né? E hoje não. Hoje todas, falsas ou não falsas, originais ou genérico, tem o jacarezinho, o crocodilo do Nilo virado para fora. Fui aprender isso anos e anos e anos depois, que a minha camisa não era de jacaré, era um crocodilo do Nilo. Mas aí eu conheci o Francisco Gros, mudou minha vida, né? Eu sempre tive pessoas que foram muito importantes para mim, né? Eu era vendedor na loja de carros e a loja era financiada pela Metropolitana de Crédito, uma financeira. E o Francisco Gros, chegando dos Estados Unidos, Princeton, ele fez Princeton em Colômbia, a mulher dele, a Sandra, minha queridíssima amiga, ela não falava português, americana. Ela americana não falava português. E eu não falava uma palavra de inglês. Só que ela ia na loja para consertar o carro que toda hora dava defeito. Enfim, o carro dela não era feito para as ruas do Rio de Janeiro, para o Brasil. Era uma BMW em 67, imagina. Então, eles não estavam tropicalizados. Então, toda hora tirava um fio, alguma coisa acontecia no rádio dela que eu tinha que consertar. Ficamos amigos. Francisco aí, que financiava, a financeira financiava a loja, o crédito direto do consumidor, eu tive estímulo de ir para a cidade. Aí, na faculdade, eu já entrei na PUC eu passei a conhecer pessoas de um outro nível, porque eu sou do Lido, Sala 2 quartos, do Pedro II, Sala 2 quartos do IAPC, quer dizer, média da classe média, digna, porque você tinha a melhor educação possível. Eu fui aluno do Colégio Pedro II, passei no concurso para entrar, e você tinha também moradia digna, sabe, 75 metros quadrados, um sala e 2 quartos, mas era um prédio arrumado, direito e tudo mais, ali no Lido. E aí eu, na PUC, passei a conhecer pessoas de outro nível, que foi o Hélio Paulo Ferraz. E na casa do Hélio Paulo Ferraz, eu tive o convite para trabalhar na Multiplique. É isso. Aí fui para a corretora, fui ser auxiliar de pregão, aí tinha um operador de pregão, Gustavo Prorata, porque ele era pequenininho, e o apelido era Prorata, por causa dos dividendos Prorata. E aí, Gustavo Prorata e tal, eu sabia que crescendo eu ia ser operador, né? Fiz o concurso lá no Colégio Militar, na Tijuca, um sábado, e aí eu passei a ter a carteira de operador, a empresa cresceu, eu virei operador. E eram 6 E a sua faculdade, Ronaldo, sua faculdade você Direito. fez o quê? Direito. De Direito. Me formei em Direito na PUC, né, em 1970. E aí, quando vieram operadores da Marcelo Leite Barbosa para fundar o Open Market na Multiplique. Estava sendo fundado o Open Market. Meses depois, porque os donos da Multiplique eram muito ricos, eram pessoas em outra fase da carreira, eles não entendiam aqueles cheques imensos, sem fundo, de manhã cedo, e a gente correndo. Eu não era do Open. Eles correndo, eu sempre fui de bolsa. Eu fui auxiliar de pregão, operador de pregão e gerente de bolsa, responsável pela bolsa na Multiplique. Mas aí, num dado momento, esses 6 operadores
comigo, nós compramos a própria Multiplique por 500 mil cruzeiros na época, dividimos, e aí eu comecei com 14%. De 14%, eu fui para 20%, porque viramos 5 sócios, não mais 7%, e depois 2 sócios, logo 2 sócios, em 76. Portanto, em poucos anos, ficamos Antônio José, o Bode e eu, e logo surgiu a oportunidade, em 78, de uma negociação com o Banco Novo Rio, da família Lacerda, de comprar o Banco Novo Rio, e lá estava o Bank of London e South America, que nisso virou Lloyds Bank. No meio da negociação, foi comprado pelo Lloyds Bank, lá em Londres, né? Então, eu com 32 anos, em 79, muito cedo mesmo, 79, com 32 anos, eu era presidente, dono, sócio, né, dono de um banco, presidente de um banco associado ao Lloyds. Quer dizer, tinha tudo para capotar, mas não capotou, não. E como é que foi para você? Como é que você vê, Ronaldo, hoje, né, quer dizer, você tem uma história de mercado, você pegou o mercado brasileiro praticamente começando, né? E como é que você vê essa evolução do mercado brasileiro para o que a gente está hoje, né? Eu sei que você continua ainda, agora não mais com banco, né, mas como investidor, mas como é que você vê essa evolução da Bolsa brasileira? Eu acho que finalmente chegou uma nova era, quer dizer, essa era da XP, essa era dos juros baixos, quer dizer, você imagina Bolsa durante 30, 40 anos com juro real tão elevado, quer dizer, ninguém resistia ao juro composto. Quer dizer, investir em Bolsa era difícil dar certo. Quer dizer, no meu caso, eu investia em Bolsa para diversificar, quer dizer, todo o dinheiro que eu ganhava da Multiplique, e eu carreguei Souza Cruz, que era uma pagadora de dividendos imensa, uma cash cow. Eu fui meio sem pensar, só comprando Souza Cruz. Eu carreguei Souza Cruz pelo menos uns 30 anos. Caramba! Carregando. Eu era o maior, cheguei a ser o maior acionista no Brasil, algumas 20 anos. Aí depois veio acionista no Brasil, porque era uma empresa estrangeira, 80% da British American Tobacco, da BAT. E aí depois, claro, que o Banco do Brasil, o fundo do Banco do Brasil, passou a ter uma posição maior do que a minha, né? Mas eu era, tanto que eu fui do conselho da Souza Cruz em 85, 84, 85, eu saí para entrar para a política, foi uma outra fase da minha vida. Mas respondendo a você, é uma outra fase, Bolsa é fluxo, está se popularizando, as pessoas estão entendendo, eu acho que estão colocando os pés devagar por causa dos juros baixos, dos juros negativos, que a gente nunca poderia pensar nisso, mas ainda o desejo nacional é renda fixa e imóveis. Bolsa ainda é muito longe das duas preferências nacionais. Mas Bolsa vai crescer, está crescendo, você viu o boom de imóveis que já teve, muito associado à pandemia, imóveis como segunda casa, imóveis que estavam há 15 anos em Petrópolis à venda, agora estão sendo negociados a 2, 3 vezes o preço. Angra dos Reis, cidades que saíram da moda, inclusive, né? Em São Paulo, a mesma coisa, não é só aqueles grandes condomínios novos, não, e recentes, os antigos condomínios de Campinas, Atibaia, as casas valendo 3 vezes mais. Enfim, os imóveis recuperaram, a Bolsa vai ser um investimento seguro, claro, é um investimento seguro se todos comprarem fundos, todos contratarem gestores profissionais. O primeiro caminho, sem dúvida nenhuma, é através de gestão profissional. Eu acho que hoje, né, Ronaldo, você vê muito você vê esse caso agora de pirâmides financeiras, né? Eu acho que o brasileiro ainda, talvez por um desconhecimento, né, de não saber o que é a Bolsa de Valores, como você colocou, de ter gestores profissionais, acaba entrando nessas furadas. Mas como que você, Ronaldo, eu sei que você tem aí um investimento grande na Light, um investimento grande na BR, né, em outras empresas, como é que você escolhe
essas empresas quando você vai investir? Como é que você já teve na Souza Cruz lá atrás, que você falou que foi meio que de sorte, né? Você foi colocando dinheiro ali, o negócio foi crescendo e tal. Mas agora, como é que você faz essa escolha desses ativos, dessas empresas para você investir? A Souza Cruz, na época, porque eu tinha ligações com clientes ingleses, o nosso banco era muito apoiado pela clientela do Lloyds Bank. Então, daí eu me aproximei da Souza Cruz e foi uma experiência muito boa, uma grande empresa. Não que a gente não tivesse cometido erros, quer dizer, eu gosto de contar para todo mundo, eu gosto de contar porque senão fica a história assim, só acertos, acertos, acertos. Não. Capotagens, saída da pista. Capotagem não. Capotagem é quando você não volta para a pista. Mas, por exemplo, na Souza Cruz eu aprendi que uma empresa com consultores, com controle, com um conselho do mais alto nível, ao meu lado esquerdo era o ministro Mário Henrique Simonsen fumando, porque na reunião do conselho da Souza Cruz era importante fumar. Mais fumar do que falar, porque o jogo era todo jogado pelos ingleses. Mas Mário Henrique Simons, Otávio Gouveia de Bulhões, ministro, já mais velho, e à direita o meu professor na PUC, de Direito Comercial, Alfredo Lamy, um dos autores da lei da SA. E eu, muito novo ali, eu tinha 36, 37 anos, 38, sei lá, eu era membro do Conselho da Souza Cruz. Nós decidimos diversificar, ouvimos as melhores empresas do ramo para capturar nossa experiência de varejo, capturar a nossa experiência de Brasil, porque é uma empresa única, que entrega seu produto pessoalmente em todas as lojas, todos os seus. Aí nós estudamos tudo, a logística da Souza Cruz, para onde crescer, então vamos crescer em varejo, capturar toda a nossa experiência de Brasil e tudo, e qualidade de vida, futuro, tendência do consumidor. Anos 80, hein? Compramos a líder do mercado de sucos, nada mais correto. Compramos a Maguari e quebramos. Quebramos porque todos os consultores não disseram para nós, quebramos não, porque a Souza Cruz não quebra. Continua, né? Até hoje. Derrapa, né? Derrapa, né? Quebramos porque ninguém disse para nós que não se compra caju com nota fiscal. Ninguém disse para nós que não tem negócio de coco com nota fiscal, maracujá, com contrato assinado, 3 anos de maracujá, não tem isso não. Entendeu? Era um faroeste total. Não sei se hoje tem, mas deve ter. Mas hoje era um faroeste danado. Quer dizer, então, não tinha. E aí não entrava nas normas, no compliance, se diria hoje, da Souza Cruz operar ali. Nós perdemos quase todo o investimento. Quer dizer, vendemos a Maguari bem barato para o primeiro que passou e que deve ter feito uma fortuna com essa compra. Portanto, muito cedo eu aprendi cada macaco no seu galho. Quer dizer, parece que é fácil, mas tem uns detalhes do negócio, né? Quer dizer, então esse foi um exemplo do caso, né? Quer dizer, enfim, você me perguntou sobre o mercado financeiro. Quando você está analisando procura o setor, empresas, analisa. Olha, eu tive só 2 ações durante os 30 anos, Multiplique e Souza Cruz. Quando, no final da década de 90, nós vendemos o banco para o sócio, para o Lloyds Bank, depois ele saiu do Brasil anos depois, vendeu para o HSBC. Mas quando nós vendemos, foi 2 coisas inéditas no país. Uma sociedade 50-50, durante 20 anos com um parceiro estrangeiro, que deu certo, que deu perfeito. Respeito absoluto à visão do acionista estrangeiro, entendeu? Então, houve uma convivência que às vezes não era fácil, mas a minha função como presidente, enquanto eu fui, era justamente ficar ali algodão entre os cristais, os ingleses e os executivos do banco. Guilherme Ribeiro Filho, um grande CEO, o banco deve tudo a esses primeiros anos que ele foi o CEO,
era muito difícil a convivência e eu ficava ali controlando, né? Mas foi muito bom. A boa convivência. Com 20 anos, o Bode, o meu sócio, Antônio José, resolveu parar. Eu já não era mais ativo na sociedade, aí vendemos a nossa metade para o Lloyds Bank. A segunda coisa inédita é que não houve due diligence, porque eles controlavam tanto o banco, eles controlaram o crédito desde o primeiro momento. No primeiro momento, eu dei poder de veto a eles no crédito. Quer dizer, então eles controlavam o banco todo. Toda a parte de contabilidade, auditoria e tudo mais. Eles aí pediram a avaliação, foi o Morgan Stanley, que o Francisco Gro era diretor para a América Latina, e eles fizeram a avaliação e eles pagaram. Bem, aí eu fui para fundos, e eu cheguei a ter 17 fundos mútuos, quer dizer, eu comprava, e de 2 em 2 anos, a gente trocava 3 que precisava trocar e tudo mais. Tive o apoio do Celcinho Colombo, que administrava boa parte da carteira com alguns fundos, muitos fundos, e eu administrava diretamente, nós administrávamos no Family Office diretamente os principais fundos do Leblon. Isso até bem pouco tempo atrás, em 16. Com isso, eu tinha uma média, performance média do mercado, dos melhores gestores, mas em 16 eu decidi concentrar, foi numa oportunidade que eu achei, governo Dilma, concentrar comprando ações da Energisa, que Cataguases Leopoldina eu tinha lançado na Bolsa, a Multiplique lançou Cataguases Leopoldina em 1971, e eu aí comprei 20% da Cataguases Leopoldina, que já era Energisa, comprando o Grupo Rede, fazendo um turnaround para o norte, né? Depois eu aprofundei nesse movimento, que eu estou há 5 anos, comprando já na pandemia, ou um pouco antes, 10% da Light, que é um caso de turnaround que está no processo, está começando. Eu diria que o trem ainda está na estação sendo reformado, trocando o motor, trocando a tripulação, os mecânicos, etc. A Light vai dar muitas alegrias, eu acho, ela merece. Ela tem grande tradição, uma base de clientes extraordinária, ela tem um problema de uma concessão complexa, em que nós temos que fugir da questão de que é um gato. O pessoal não paga a conta de luz porque não quer pagar. Não paga, não é porque não paga porque não tem renda, porque você cobra dele 50%, metade da conta, de ICMS, de impostos. 31% de ICMS por dentro vira 50%. Então, vamos analisar uma questão de renda que toca a 600 mil clientes nossos. Os outros 4 milhões, eles são clientes, têm uma curva de atraso, eles reclamam quando aumenta muito o preço, como está acontecendo agora, o preço do quilowatt-hora, mas os 600 mil, eles são a base da pirâmide social brasileira. Eles só estão acima dos sem teto. Eles são com teto, sem renda. Eles têm que pagar primeiro o aluguel, o botijão de gás, o transporte. Ou seja, vem uma série de prioridades, a comida, vem uma série de prioridades, o chip pré-pago do celular, que hoje é um instrumento de trabalho, de renda. Então, tem uma série de prioridades, 6 ou 7 pelo menos, antes de pagar a conta de luz. Ele não tem renda, lançam contra ele metade da conta de impostos, ele simplesmente não paga. E pior, ele é um consumidor, porque não paga, perdulário no verão, porque ele já tem ar-condicionado, 1 ou 2 aparelhos, no Rio de Janeiro tem 45% dos domicílios tem aparelho de ar-condicionado, é o maior caso no Sudeste, e o Sudeste é longe o maior caso do Brasil, e ele vira um consumidor, porque não paga, ele é estimulado a ser uma bala perdida, ele consome porque ele não paga, ou ele paga simbólico para alguém que administra, vamos dizer, um desvio
de energia na comunidade. Bem, então, um grande trabalho que tem que ser feito é trazer esses 600 mil consumidores em etapas para regularizar. Tem que se dar uma anistia, tem que se vender uma tarifa popular que não tenha impostos e que não tenha, ou um imposto o menos possível, e que não tenha qualquer lucro, qualquer receita da Light. Por quê? Eu prefiro que me paguem só o custo da energia que me desviam do que não paguem nada. Hoje a Light tem 100% do prejuízo. O Estado não arrecada, o governo federal não arrecada, ninguém arrecada, entendeu? E a Light tem 100% do prejuízo. Isso tem que mudar no sentido de nós termos economia de consumo. Nessa crise hídrica, por exemplo, se prova urgente que a gente tem que mudar isso, e é preferível ter uma anistia para eles, é preferível não ter lucro, renunciar a esses 600 mil e manter uma relação com ele no e-commerce, no Light Pay, no cartão. Eu vou vender para ele ingresso do Flamengo, do Vasco, eu vou vender para ele camisa, eu vou vender para ele um pré-pago, um celular pré-pago. Eu vou estabelecer uma nova relação com ele, mas eu não quero ter lucro vendendo energia para ele, porque ele não tem renda para pagar. Então, Light, depois a Light caiu muito durante a pandemia, nós dobramos a visão, então nós compramos 20% da Light, era 10%, compramos mais 10%, e recentemente o caso da BR, também um caso de turnaround, já que começou há 2 anos, mas era uma estatal. 3 anos atrás, era uma autarquia de uma grande empresa estatal. Meio que o que não dava certo na BR, na Petrobras, mandava lá para a BR, certo? Era uma autarquia. Era um departamento da Petrobras. De 2 anos para cá, capturou muitos ganhos, já muitas melhorias, mas até 1 mês atrás, ou 2 meses atrás, era uma estatal. A Petrobras tinha 37,5%. Ainda tem muita coisa para fazer, tem que ser protagonista de muitas ações e se transformar numa grande empresa de energia, né? Então, como está acontecendo, quer dizer, ela já está anunciando associação no etanol, ela já está anunciando e capturando vantagens dela ser líder no mercado. São 8 mil postos, melhores esquinas do Brasil, são 15 mil clientes diretos. Quer dizer, a BR é um caso de turnaround que ainda tem muito para crescer, na minha visão, em valuation. Então, o nosso fundo virou concentrado em somente 3 empresas. E a postura de ser só um acionista na arquibancada, um cotista de fundo, com orgulho da Universidade Aberta do Leblon, aqui tem os melhores gestores, dos melhores do mundo em gestão de fortuna. É claro que a universidade, como é aberta, tem gente na Faria Lima, tem gente em Belo Horizonte, tem gente em Brasília, Londres, Nova York, mas o núcleo aqui do Leblon, o berço dos gestores de fortuna, são dos melhores do mundo. Ronaldo, por que você é um sujeito ativo pra caramba? Por que você resolveu fazer essa mudança? Quer dizer, por que você resolveu sair, quer dizer, dessa posição mais passiva de fundos, resolveu ser mais ativo? Porque eu estou vendo que quando você tem 3 empresas concentradas, sua atividade com a empresa você acaba se envolvendo mais com a empresa, né? Obviamente. E por que você resolveu mudar esse perfil? Eu acho que foi mudança de vida mesmo. Eu estava confortável numa situação como investidor e me dediquei a Samambaia Filantropias, quer dizer, que é um braço forte do Family Office. Toda a parte externa do Samambaia é com o Guilherme, meu filho, e todo o fundo interno é comigo, certo? Mais a Samambaia Filantropias, que são 2 ações, Instituto Vassouras Cultural e Instituto República, aqui no Rio, focado
na qualificação do servidor público. Não há como formular boas políticas públicas se você não tiver profissionais públicos motivados, qualificados e reconhecidos pela sociedade. Então, o Instituto República milita ativamente na questão da valorização do serviço público, do servidor público de carreira e a ocupação pelos servidores públicos de carreira dos cargos, de quase todos os cargos de direção na máquina pública, certo? Em Vassouras, é o compromisso com o patrimônio histórico, é o compromisso com as origens do Vale do Café. Mas aí eu já estava bem avançado, mas aí, nessa parte, vamos dizer, da Samambaia Filantropias, que é o meu envolvimento com arte, meu envolvimento com a cultura de Vassouras, como colecionador também, meu envolvimento em conselho de museus, mas aí, não sei, me deu uma coisa que eu quis participar mais. Hoje eu sou ativo, eu quero ser ativo, e a diferença, eu quero ver alguma influência na área de governança e, sobretudo, na área de meio ambiente, na área de sustentabilidade. Portanto, essa é a minha preocupação na Light, quando eu vejo no novo conselho da Light um quadro como a Ana Toni, vice-presidente do conselho da Light, quer dizer, que é um ganho, um currículo extraordinário, uma experiência extraordinária da Ana Toni, aceitar pela primeira vez participar de um conselho empresarial. Ela é vice-presidente do conselho da Light. E entrando agora na BR e querendo, não é mais BR, enfim, vibrando com a ideia, vibrando com a ideia dela, de ela vai ter muito mais valor a Vibra com o seu plano de negócio tão comprometido na economia de carbono, né? Dar sinais de inflexão, dar sinais que vai para uma agenda sustentável. Quer dizer, eu queria ver a Vibra plantando árvores com compromisso de longo prazo com o bioma Mata Atlântica. Sei que há biomas, a Amazônia é mais sexy, mas a Mata Atlântica, onde moram 90% dos nossos consumidores, dos nossos clientes, com quem nós temos uma relação recorrente, a maior do varejo brasileiro. Quer dizer, a BR é uma empresa, uma grande empresa de varejo, mas é uma grande empresa, é uma grande trading, é uma grande empresa de logística, mas no varejo é a maior do Brasil, é a maior empresa de varejo recorrente do país. Milhões e milhões e milhões de consumidores frequentam os nossos postos. Eles precisam ver naquele posto, se a gente fizer isso em 10 anos, um centro, um posto de serviços ambientais, um posto que estimula o plantio e o replantio da Mata Atlântica. Se cada carro, automóvel, que for lá abastecer, ainda que abastecer de carbono e tudo mais, porque essa é a matriz, ainda é a matriz, entendeu? Mas se cada um que abastecer, a gente anota o número da placa e ele tem conosco uma conta corrente em árvores da Mata Atlântica. É como se ele estivesse plantando uma muda da Mata Atlântica. As crianças vão levar os pais para os nossos postos, porque ali é um posto de defesa ambiental. Nós precisamos nos comprometer com a Mata Atlântica, com outros projetos, grandes projetos, como a recuperação da Baía da Guanabara. Isso não é um projeto do Rio de Janeiro, esse é um projeto nacional, porque significa também que você está investindo num projeto de dignidade a montante, ou seja, nas comunidades em torno da Baía da Guanabara, e nós temos que investir nisso. Agora, com essa nova oportunidade da privatização da SEDAI, um movimento histórico aqui no Rio de Janeiro, que, quando a gente está vivendo um momento histórico, a gente não percebe. Mas essa privatização, o compromisso da nova empresa concessionária com fazer um cordão sanitário em torno da Baía de Guanabara,
com novas estações de tratamento, com redes a montante em todas as comunidades em torno da Baía de Guanabara. Quer dizer, ou seja, essa oportunidade no Rio de Janeiro é uma oportunidade para você ter um símbolo nacional, internacional de meio ambiente, que é a Baía de Guanabara, absolutamente saneado. É o que eu chamei de projeto Golfinhos da Guanabara. Golfinhos estão no emblema da Prefeitura do Rio de Janeiro, mas tem que estar na realidade do Rio de Janeiro, de Caxias, de Magé, de Itaboraí e de São Gonçalo. E é um só concessionário agora. Então, esse concessionário novo, que eu gostei muitíssimo de conhecer, os acionistas, a diretoria, é uma grande aliança que a gente pode fazer para sonhar esse projeto de 10 anos de recuperação verdadeira da Baía de Guanabara. Portanto, Mata Atlântica, Baía de Guanabara, para falar 2 projetos nacionais e internacionais, eu gostaria de ver as empresas envolvidas. Que legal. Ronaldo, eu vejo que você, até pelo seu histórico aí na política também, vindo um pouquinho para o lado da política, você tem muito esse olhar social, né? Você via os seus 2 projetos aí de Vassouras e o projeto Se República, interessantíssimo. Mais pessoas fizessem isso, a gente provavelmente teria aí uma sociedade diferente. Seu projeto também, o MASP, né? Que eu vi que vocês conseguiram agora uma arrecadação de dinheiro absurda para fazer um baita prédio, né? Que é ótimo para a cultura brasileira, né? Você como colecionador. Agora, você acha que você na vida privada, né, nas empresas, via as empresas, consegue fazer mais do que na vida pública? E se você tem vontade de voltar para a vida pública, dado que você tem tanto esse carinho? Essa semana eu fiz uma palestra num seminário de turismo regional, né? Um seminário regional de turismo, na presença do senhor governador do estado, do governador do Rio. Aí depois teve um almoço lá no Nestor Rocha, que beleza, o Nestor está recuperado de uma severa Covid, recebeu na fazenda dele, São Luís da Boa Sorte. As pessoas não sabem, tem 120 fazendas antigas na região do Vale do Café, quer dizer, com muitas vantagens em relação ao Vale do Luar. Todo mundo sabe que é Vale do Luar, mas tem gente que não conhece o Vale do Café. 4 horas de São Paulo a 2 horas, 1 hora de Petrópolis, 2 horas do Rio de Janeiro. E então, nesse almoço falaram, você não quer voltar? Você não quer voltar? O deputado estava brincando comigo, porque eu fui convidado para ser suplente de senador de um amigo meu, do Haroldo de Oliveira, que veio 2 vezes me convidar para ser suplente, e eu não queria voltar para a política. Hoje eu seria senador por uma fatalidade da morte, da fatalidade da morte do Haroldo de Oliveira. Não me arrependo, não. Mas respondendo a você, é na vida pública que você pode fazer muito mais. Na vida pública, aqueles que têm vocação, aqueles que podem ir para a vida pública, e veja que aqueles que foram nunca mais voltaram. Aqueles que foram, por exemplo, eu me lembro do Dr. Olavo Setúbal. Dr. Olavo Setúbal podia ter... Eu queria saber, porque ele foi prefeito de São Paulo. É muito mais importante que o Itaú. Fazer uma creche, fazer uma obra, ver o resultado, é muito mais importante participar da elaboração. Eu participei dos genéricos. Eu fui ao ministro José Serra, que nunca tinha ouvido falar em genérico, e falei, eu li, eu vou te contar uma história, amigo do Serra, eu vou lhe contar. 5 anos atrás, eu li na Vejinha um médico, Horácio Falcão, irmão de Joaquim Falcão, escrever de Harvard sobre o que seria o genérico no futuro, quando tivesse supercomputadores que provassem a bioequivalência. Ou seja, não havia genérico, havia similar. E similar não concorria com genérico, certo? Até porque as grandes indústrias desmoralizavam logo, dizendo isso aí não presta. Quando, 5 anos depois, o Canadá, depois da República Tcheca, mas a República Tcheca não conta porque não era livre, mas o Canadá fez o genérico, eu saí por trás da Câmara dos Deputados, do meu gabinete, fui no Zé Serra, falei com ele que nunca tinha ouvido falar, ele gravou para mim numa campanha, o Ronaldo foi o que primeiro falou comigo no planeta sobre esse assunto. Mas homem muito inteligente, chamou o Gonçalo Vecina, um assessor dele, que fez uma carreira maravilhosa,
foi secretário de Erundina, principal executivo sírio-libanês, muitos anos, presidente da Anvisa. Gonçalo Vecina começou a estudar e aí ele foi para a Índia, foi para Israel e nasceu os genéricos. Caramba. Certo? Você já imaginou o meu orgulho? Ninguém sabe disso, mas eu sei, entendeu? Isso vale, doutor Walter Moreira Salles, só para ficar em banqueiros, entendeu? Ele gostava de ser chamado de embaixador. A honra e o trabalho dele como embaixador em Washington valia o Unibanco e o Nióbio. Olha que valia mais do que o Itaú. E o Nióbio tem que valer, hein? Então, essa satisfação... Não é mole, não. Mas a satisfação pública, por isso que a gente tem que dar muita força para os jovens, para quem quiser ir para a vida pública e que ela seja mais transparente e estimulante. Às vezes, os escândalos e, às vezes, a má conduta e que leva à criminalização da política, entendeu? Afasta o jovem vocacionado, mas nós temos que apostar no novo. E aí, eu estou com 74 anos, quer dizer, com 74 anos, voltar para a política, eu fui 20 anos deputado, fui constituinte, eu fiz a lei dos genéricos, porque aí eu, na Câmara, como vice-líder de Luiz Eduardo Magalhães, eu cuidei da aprovação dos genéricos. Eu defendi, não foi fácil contra as multinacionais estrangeiras. Imagino. Compravam todo mundo, porque o Centrão já havia Centrão. Então, para aquilo não andar, não era fácil, mas com um governo forte e com o Serra ministro, não é mole, não, porque você já parte numa aliança com a esquerda, você já partia numa aliança com a oposição, mas se você dependesse só dos seus deputados, da base de apoio do Fernando Henrique Cardoso, você não teria aprovado os genéricos. Porque todo lobby paralisante, todo lobby conservador está e sempre estará no governo. O governo tem muito mais força, né, Ronaldo? Eu acho que o que acontece é que a gente tem essa impressão, como você colocou, como a gente talvez tenha passado por alguns anos de governos fracos, talvez, né, escândalos de corrupção na política, essa coisa toda, talvez muita gente tenha na cabeça que é mais fácil fazer alguma coisa pelo social ou pelo todo, né, pela comunidade que vive e tal, quando está na vida privada, quer dizer, como o seu caso, né, você tem uma vida de sucesso profissional e aí você partiu para fazer programas sociais, filantropia e por aí vai. Mas, na verdade, quando você está na vida pública, é que você tem o poder realmente, né, de mudar efetivamente a vida das pessoas, né? Só para a última pergunta aqui que eu ia te fazer é exatamente nessa linha. Quer dizer, você que viveu esses dois lados, você experienciou esses dois lados, né? Mas que conselho você daria para um jovem que está nesse momento talvez na dúvida, né, de carreira, na dúvida para onde vai, talvez até um vocacionado político? O que você acha que por onde começar, né? Por onde talvez seria o conselho do Ronaldo de hoje para o Ronaldo lá de trás, se estivesse começando? Eu vou pegar uma carona numa entrevista sua ótima, que eu gostei muitíssimo do conteúdo, surpreendente, inclusive, para mim. Não conhecia ele falando, e é um desses reitores da Universidade do Leblon, o Luiz Orestein, né? E ele falou o seguinte: seja feliz, é o que eu penso, entendeu? Seja feliz. Não vai fazer uma carreira para ganhar dinheiro e parar de trabalhar. Não faça isso, porque você vai morrer de tristeza, depressão, melancolia, você vai cair em vícios, porque você vai não ter norte. Faça o que te faz feliz. Não entre numa carreira para ganhar dinheiro e parar de trabalhar. E se você é vocacionado para a atuação pública, vai para os governos, entra para um governo, e não gosta de fazer política eleitoral, não quer ser vereador, comece num governo, comece numa prefeitura, e se depois tiver que ser vereador, deputado, seja para fazer a diferença. Portanto, todo estímulo a quem faz isso, a quem faz uma startup e descobre caminhos extraordinários que facilitam a nossa vida e, com isso, fica bilionário. Mas a minha síntese é a seguinte: não venda a sua alma, não venda a sua alma ao dinheiro, ao sucesso que o dinheiro pode significar. Ou seja, tenha conteúdo espiritual permanente. Seja feliz, pense nos valores fundamentais
da vida, no propósito da sua vida. Portanto, eu gostaria que, numa grande família, parte fosse para os negócios. Antigamente se mandava um para a igreja e outro para a corte, né? Você mandava para a igreja, para a corte e para os negócios. Aí você situava bem a família, né? Eu acho que hoje não precisa ir para cuidar das almas. Cuide das pessoas, parte para o serviço público e parte para a sua vocação, ser um ótimo professor. Tem coisa mais nobre do que ser um vocacionado professor, como os professores do meu colégio Pedro II, quer dizer, a quem eu devo a minha formação. Quer dizer, seja um ótimo professor, um grande líder, o Alfredo Setúbal. O Alfredo Setúbal, o grande líder, como presidente do conselho, mas foi uma ideia tocada por todos. Eu sou o presidente do comitê MASP de Expansão, mas a diretoria, o staff, todos é que nós conseguimos captar quase 180 milhões de pessoas físicas, de família, dinheiro que não é do governo para uma ação de cultura permanente, não tem incentivo fiscal. Mas isso é porque há um time para ser reconhecido. E isso é no mercado financeiro, isso é hoje como médico, né, como qualquer profissional. Mas, enfim, o que eu desejo é que ele siga a sua vocação. Não venda a sua alma por dinheiro. Seja feliz. Ronaldo, muito obrigado. Legal demais o seu conselho final aí. Parabéns, né? Esse trabalho que vocês fizeram no MASP realmente é espetacular. O trabalho que você faz lá em Vassouras também, a gente tinha até que divulgar mais. Acho que você tinha que divulgar mais essas iniciativas que são muito interessantes e boas para o nosso Brasil. Tá bom? Muito obrigado. Foi ótimo ter você aqui no Manual do Brasil. E para você que ficou com a gente até o final, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário e até o nosso próximo Papo Reto. Obrigado.